Você já se sentiu culpada por precisar se posicionar e achar que foi grossa? Ai, gente, esse assunto aqui eu vou falar com muita propriedade. Eu tinha muita dificuldade com isso e se eu não cuidar, eu volto, né? Essa coisa de você ser muito firme, às vezes a gente não sabe qual é o ponto ali. Como é que eu me posiciono sem ser grossa, né? Eu posso falar ou eu tenho que ficar quieta? Eu tive uma época que, inclusive, eu quis mudar tanto que eu fiz força sozinha para ver se eu ficava quieta e errava menos. Não deu certo. Fiquei artificial, fiquei horrível. E eu quero falar nesse vídeo hoje sobre isso com você. E eu acho que você tem que ficar até o final, porque, olha, para mim foi libertador eu poder ser eu mesma e saber me posicionar sem ser grosseira. Então eu quero que você fique aqui para você entender isso. Eu sou Adriana Pacheco, sou pastora e psicóloga e eu quero que nesse canal você tenha acesso a informações como essa que vão fazer com que você emocionalmente, espiritualmente, em todos os aspectos da sua vida, você se desenvolva. Eu gravo vídeos aqui junto com a minha nora Loura Jéssica, que também traz os conteúdos dela para te destravar e para te ajudar. Então vamos lá, você já se sentiu assim? Já se sentiu com medo de parecer grossa ou espiritualmente matura? Eu quero te fazer essas perguntas aqui antes de eu falar desse tema. Ou você às vezes se segurou tanto para ter paz e acabou explodindo no final, não conseguiu segurar. Eu sei que isso é algo muito difícil. Muitas mulheres, talvez você, esteja confundindo mansidão com passividade. Eu gosto muito de um tema que tem uma palavra, uma expressão que tem na psicologia que chama assertividade. É com 2 S's, tá? Não é assertivo com C de acerto. É de ser realmente segura, firme na hora de se posicionar, mas com elegância, mantendo a paz, mantendo uma boa postura. É isso que a Bíblia quer. A Bíblia fala de nós termos a palavra temperada com sal. Mas o texto que eu quero trazer hoje aqui é um bem conhecido que está lá em Provérbios 15:1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E é isso que você talvez esteja trazendo sobre a sua vida. Mais problema de ira, de discussões, desavenças, até falando algumas verdades que precisavam ser ditas, precisava se posicionar, mas acumulando um monte de problemas e aí você já está na dúvida se realmente deveria ser assim ou se você deveria ser uma outra pessoa, deveria ser de um outro jeito e você não está sabendo se posicionar da maneira correta. E isso está tirando muitas coisas positivas da sua vida. Então fica até o final para você não perder nada do que eu vou trazer aqui, dos 3 princípios para você se posicionar com equilíbrio espiritual e emocional. Eu acho que você devia compartilhar esse vídeo com uma outra mulher, porque tem muita mulher sofrendo, se achando grossa, se diminuindo, porque não sabe como agir nessa hora, tá certo? Então vamos lá. Primeiro princípio que eu quero trazer aqui para você é: fale com a intenção de construir e não de vencer. Sabe aquela velha história, é melhor manter a paz do que ter razão? Se for para falar e se você achar que realmente é o momento de falar, porque tem hora que não é para falar mesmo nada, sabe? Uma coisa que eu precisei aprender, às vezes é me calar, porque eu queria, às vezes, mostrar que eu tinha razão. E não era assim com maldade, de propósito, eu achava que ia ajudar a pessoa. Mesmo às vezes a gente achando que vai ajudar alguém, às vezes não é momento de falar. Mas se for falar, que a intenção seja de construir e não de vencer. Porque se você tiver a intenção de construir e não de vencer, você sabe a hora, inclusive, de parar, para a coisa não pegar fogo,
né? Como você não quer provar nada, você para por ali. O meu problema, às vezes, se eu não cuidar, é que eu quero sempre vencer uma discussão. Você é assim também? Pois é, eu preciso aprender e precisei aprender isso de uma forma que me tirasse de muitos problemas, né? A firmeza não precisa ser grito, a firmeza não precisa ser algo que vá afrontar as pessoas. Ser firme não é ser grosseira. E é esse meio termo, esse fluxo correto que nós precisamos aprender. Antes de você falar, pergunte a si mesma, o que eu quero com isso? Qual é o objetivo? Isso eu trabalho em consultório com muitos pacientes meus. Principalmente as mulheres que às vezes querem conversar com o marido e eu falo, pergunta para você, você quer realmente convencer a ele de que você está certa? O que você quer alcançar com essa conversa? Né? O que eu quero com isso? Eu quero ferir, eu quero descarregar a minha ira, eu quero mostrar que eu tenho razão ou eu quero realmente restaurar? Porque se eu quero restaurar, se eu quero contribuir, eu vou saber inclusive o momento de parar, de deixar a coisa amadurecer para avançar. Olha como é importante isso. Você vai ver que se você colocar só esse primeiro princípio já em prática, muitas coisas você vai conquistar, principalmente mulheres que sofrem de problemas no casamento. Palavras duras, elas podem até ser verdadeiras. A gente tem essa mania assim, fala Deus, é isso mesmo, precisa de confronto, precisa de dureza. Muitas vezes a gente confunde isso, né? Palavras duras, a gente tem que ser, realmente tem que dizer e ser verdadeira. Mas se elas forem mal ditas, a própria palavra está dizendo, né? Se for dita de uma forma errada, se for maldita, já vai trazer uma maldição, uma coisa ruim sobre aquela situação. Vira uma arma que vai trazer guerra. Você tem que entender, tem até um livro muito interessante, falando principalmente da casa, se a sua casa é um lugar de refúgio ou é um campo de batalha, né? Mas isso aqui pode ser aplicado em qualquer relacionamento. E aí você tem que saber que as suas palavras, elas podem se tornar armas ou, na verdade, podem se transformar em pontes para relacionamentos. O que você escolhe? Pensa nisso. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar quando você quer ter uma conversa que realmente vale a pena, uma coisa construtiva de você saber se posicionar sem ser grossa. A segunda coisa que eu quero falar, mas antes eu já queria te pedir um like para essa palavra aqui, porque olha, se eu parasse desse primeiro princípio aqui, você já vai ter muito êxito nos relacionamentos. E você vai sair dessa culpa de ser a grosseira da relação, ok? Vamos lá, segunda coisa, escolha o tom antes do argumento. O tom da conversa, o tom de voz antes de argumentar. A Bíblia ensina que a palavra branda desvia o furor. Ou seja, o tom da sua voz conta. Muitas vezes eu tenho que parar e pensar, principalmente quando eu estou com raiva, até se é o momento de eu falar, se não é, eu preciso ir lá, respirar, pensar antes para eu falar num tom de voz que pareça algo legal, gostoso, que abre a possibilidade de uma conversa. Porque eu fui criada numa casa onde a gente fala muito alto, onde a gente fala, né, as coisas com muita dureza. E aí, muitas vezes eu trazia isso para os outros relacionamentos e ganhava inimigos ou problemas, né, em casa, em outros relacionamentos. E eu precisei pensar nisso. O tom da minha voz, ele pode mudar o resultado da conversa. O tom que você vai falar, não estou falando para você ser falsa e falar de um jeito que não é o seu. Não é isso. Mas baixar o tom de voz, conversar num tom de possibilitar a abertura para um diálogo. Se você já chega muito efusiva, né, ou com muita veemência numa conversa, mesmo que você tenha razão, você já fechou o coração das pessoas e isso vai trazer problemas. Então, posicione-se olhando nos olhos da pessoa, falando pausadamente,
sem elevar o tom de voz, para que realmente construa esse relacionamento de forma saudável. Não se trata só de dizer o certo, mas de dizer do jeito certo. Isso é muito importante e eu queria te lembrar isso nesse dia, porque eu acredito que você pode estar com problemas aí. Muitas mulheres têm dito de problemas no casamento, de às vezes querer conversar com o marido, mas a sua postura, o jeito que você chega, e porque às vezes você já tentou ter essa conversa várias vezes, você já está chegando de uma forma agressiva, achando que agora vai ou racha, é agora ou nunca, e só está fechando mais o coração e criando novos problemas na relação, tá bom? Então pensa nisso. Terceira coisa, antes de eu falar da terceira coisa, se isso está fazendo sentido para você, coloca aqui nos comentários se está te ajudando, o que você está achando desse vídeo, que ponto aqui está sendo importante para você e se até você tem esse problema também, tá? Vamos lá? Terceiro ponto que você precisa entender para ter justamente esse posicionamento sem ser grosseira. Depois de se posicionar, solte. E mantenha a sua paz. Você precisa se posicionar de uma forma que depois você não fique se culpando, né? Então, quando você fala de uma forma acertada e assertiva, isso não vai trazer depois uma culpa, você não vai ficar se remoendo, tentando controlar a reação do outro. Isso é muito importante. Então, falou, se posicionou, mantenha a paz. Né? Como eu disse até aqui no começo, às vezes é o momento até de parar. Se você vê que a conversa está avançando para um momento ruim, para. Né? Fala, não, depois a gente conversa, vamos manter num outro momento, numa boa. Não é assim, depois a gente conversa então. Não é isso, tá? Numa boa, depois a gente conversa, acho que a gente precisa amadurecer um pouco mais essa conversa para a gente realmente avançar, né? Se você falou com sabedoria, com clareza, com amor, solte. Deus vai validar isso nos corações, vai validar isso no seu coração, no coração da outra pessoa, vai validar no coração daqueles que estão sendo verdadeiros, né? Essa paz vai ter lugar no seu coração. Quem busca paz não engole tudo, ela escolhe o que carrega. Então não quer dizer que você tem que engolir, mas você vai escolher o que você vai deixar entrar no seu coração e o que você não vai permitir que entre no seu coração depois de você se posicionar. Porque você não tem controle sobre a outra pessoa, sobre como ela vai reagir, mesmo você falando de uma forma amistosa, pode ser que a outra pessoa não esteja pronta e não queira ouvir e a reação não seja positiva e você vai ter que saber que você não provocou aquilo, aquela reação quando falou porque foi grosseira, ao contrário, você manteve todo o princípio que precisava, mas agora a outra pessoa também precisa pensar em como ela vai agir e reagir diante do que ela do seu posicionamento, ok? E aí você vai escolher, se ela for grosseira, se ela não souber ter esse nível de conversa, peraí, eu vou escolher o que eu vou carregar. E não engolir tudo e achar que você é a culpada de tudo e que realmente não adianta nem agir certo, porque é assim mesmo, e às vezes voltar a ser grosseira e começar de novo uma guerra porque achou que não adiantou nada. Então presta atenção nesses 3 aspectos que eu trouxe hoje aqui, eu acredito que isso vai te abençoar e eu quero te lembrar que tem muito conteúdo aqui que eu deixo na descrição do canal, que você pode acessar para que realmente aquilo que precisa ser trabalhado na sua vida, inclusive para você aprender a ter uma conversa mais assertiva, sem ser grosseira, eu coloco aqui para que você tenha essa paz, ok? Vamos orar então? Pai, eu quero abençoar a vida dessa mulher. Eu te abençoo, querida, com paz no seu casamento, no relacionamento, que isso que você ouviu hoje aqui, ao colocar em prática, haja restauração de relacionamentos, que você também se sinta em paz, saia da culpa e que Deus traga sobre a sua vida a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para você.
Que Deus te abençoe nesse dia. Fica com os outros conteúdos que eu deixo aqui no meu canal e graça e paz.